Hoje você vai aprender uma pronúncia que não é difícil, mas exige que você tenha mais concentração e veja bastante exemplos. A pronúncia do GLI, ok? Dá um nó na nossa cabeça, mas treinando comigo aqui você vai conseguir aprender essa pronúncia e não vai esquecer mais, ok? Então fica comigo até o final, porque depois dessa aula você nunca mais vai errar essas palavras. Eu sou o professor Silvano Formentin. Se você quer aprender italiano de verdade, já te inscreve aqui no canal, porque toda semana tem aula nova aqui para você gratuitamente. Deixa o like também, comenta de onde você é. Material na tela, pronúncia do GLI. A pronúncia do GLI é o LHI, é o LI, o famoso LHI da língua portuguesa. Olha só, então a palavra palha, que se traduz para palha, se fala, o GLI se fala com LHI. Então olha ali, ó. Palha, palha. Nada de falar paglia, ok? Paglia. Então repita em voz alta 3 vezes aqui, tá? Cada palavra você vai pronunciar em voz alta 3 vezes. Vai copiar no caderno também a palavra para copiar no caderno, ajuda na memorização. E falar em voz alta ajuda na pronúncia. A pronúncia é a parte mais importante do estudo da língua italiana. Não é gramática, não é nem vocabulário, é pronúncia, é a parte mais importante. Não que você não precise das outras depois, mas a parte mais importante é pronúncia. Então você tem que saber falar corretamente. Até para não travar. Tem muita gente que sabe, tem o conteúdo na cabeça, mas tem insegurança na fala, então acaba travando, fica inseguro. Aí não vai. Então, repita em voz alta depois de mim. Ripete ad alta voce dopo di me. Palha. 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 Aglio. 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 Bagaglio. 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 Que é bagagem. Bagagem. Conilho, quem sabe a tradução? Põe no comentário aí, se você sabe o que é conilho. Repita em voz alta depois de mim. Conilho. 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 Muito bom. GLI som de LHI. Conilho. Filho. 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 Filho ou filha. Filho, filha. Família. Família. Na verdade, em português a gente já fala com o som do italiano, né? Minha família. A gente não fala família? O som de LHI, de GLI, fala. Você não fala família. A minha família. Minha família. Não. Minha família. Já tem o som de LHI no dia a dia que a gente fala assim, quando a gente fala rápido. Isso. Conilho é coelho. Muito bom. Quem botou no chat aí. Conilho é coelho. Filho é filho mesmo. Família, família. Voglio. Repita 3 vezes. Voglio. 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 Significa quero. Voglio significa quero. Moglie. 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 Mais uma vez. Moglie. Muito bom. Moglie significa mulher. Coloca nos comentários. Como é que se fala assim, ó? Vou falar em português, uma frase bem fácil, você vai tentar botar em italiano aí. Maria, vou falar em português. Maria é uma bela. Bela, a palavra bela tem em português e italiano, né? Só que com italiano é 2 L's. Maria é uma bela mulher. Como é que eu falo isso em italiano? Maria é uma bela mulher. Moglie, moglie, moglie é mulher, mas nessa frase não. In italiano è così. Maria è una bella donna. Então, mulher, no sentido geral, é donna. E moglie, quando é que eu uso? Por exemplo, Maria é minha moglie. Ela é minha mulher, no sentido de esposa, sabe? Ok? Muito bom. Meglio, GLI som de LHI. Repita em voz alta 3 vezes. Meglio. 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 Que é melhor. Luglio. GLI som de LHI. Luglio. Luglio. Repita, luglio. Muito bom. Que é julho, mês 7, mês julho. Sveglia. 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 Repita.
sveglia, sveglia, sveglia. Que é despertar, despertador. Orologio sveglia. Orologio sveglia. É o relógio despertador. Mi sono svegliato. Despertei, acordei. Vaniglia, vaniglia, vaniglia. Repita, repita, repita. Vaniglia, vaniglia, vaniglia. Vaniglia é baunilha. Tovalha. Lembrando que, atenção, você não aprende só italiano aqui, você aprende a forma correta de estudar aqui nesse canal. E vou te falar aqui, estudar palavras soltas não é a melhor forma, ok? Quando você quer decorar o significado. É dentro de um contexto de frase, então depois eu vou trazer algumas frases para vocês. Aqui a gente está trazendo assim, uma palavra só, por quê? Porque o objetivo aqui é treinar a pronúncia do GLI, dessas palavras, né, com GLI, certo? Repita, tovalha, tovalha, tovalha. Mais uma vez, vai bem alto. Senza paura di sbagliare, sem medo de errar. Tovalha. Muito bom. Tagliare, tagliare, cortar. Tagliare, tagliare. Então agora você sabe, né? Porque que o nono e a nona falavam assim. Bah, fiz um talho aqui no dedo, fiz um talho. Fiz um corte, fiz um talho. Não falava assim? Falava. Na família a gente falava assim. Bah, cara, ele fez um talho aqui na mão que deu até um arrepio. Fez um talho, ou seja, um corte. Tagliare. Tagliato, cortado. Tagliato, cortado. Repita, tagliato, tagliato, tagliato. Sciogliere. Repita, sciogliere, sciogliere, sciogliere. Mais uma vez, sciogliere. GLI som de LHI. E aqui tem o SC seguido do I. Quando o SC está seguido do I, esse SC fica com som de X. Então fica sciogliere. Só que a gente fala tão rápido que não aparece o som do I. Fica sciogliere. Sciogliere. O que é sciogliere? Vamos ver quem sabe. Comenta aí, sciogliere. 3, 2, 1. Mentre prendo um po' d'acqua. Se você falou derreter, você acertou. Parabéns. Sciogliere. Sbagliare. Sbagliare. Acabei de falar uma frase antes com essa palavra, né? Ripete ad alta voce, senza paura di sbagliare. Repita em voz alta, sem medo de errar. Repita, sbagliare, sbagliare, sbagliare. Bottiglia. Repita, bottiglia, bottiglia, bottiglia. Nada de falar bottiglia. Não é bottiglia. É bottiglia, ok? Então não é bottiglia, nem muito menos bottiglia. Bottiglia. Boti. Pronúncia por do ti. Bottiglia. Vai. Quero ouvir. Bem alto. Bottiglia. Muito bom. Uhum. Bottiglia. Vorrei una bottiglia di vino, per favore. Quero uma garrafa de vinho, por favor. Importante, tem que saber essa palavra se você vai para Itália, né? A não ser que você não tome vinho, mas você vai para o país que é o maior produtor de vinho do mundo, tem que pedir uma garrafa de vinho, nem que seja para dar de presente para alguém. Imbottigliamento, imbottigliamento, imbottigliamento. Tem algo interessante para eu falar para vocês sobre essa palavra, já vou falar já, mas só vou falar para quem deu like, tá? Só vai ouvir quem deu like. A gente colocou um sistema aqui no outro computador, que eu vou apertar o botão, só quem deu like vai ouvir a explicação dessa palavra aqui, que é bem curiosa. Repita, imbottigliamento, imbottigliamento, imbottigliamento. Pronúncia por do ti e o GLI, que é o tema da nossa aula. Embotelhamento. O que é embotelhamento? Embotelhamento é engarrafamento. Embotelhamento é engarrafamento. É o ato de engarrafar alguma coisa. De colocar o vinho, a cerveja na garrafa. Ok? Ok, engarrafamento. Também serve. Português também, né? O engarrafamento, o que é? Engarrafamento é colocar algo na garrafa. Mas em português, engarrafamento também é o quê? Quando tem um monte de carro ali, congestionamento, né? Dá um congestionamento. Mas em italiano, não. Em italiano, eu não posso usar essa palavra para congestionamento no trânsito. Aí é outra palavra que a gente usa, é tráfico. Tráfico, ok?
Muito bom. Quem deu like, entendeu? Escutou? Comenta aí se você entendeu. Videosorveglianza. Videosorveglianza. Video, não é vídeo, não é vídeo, é video. Videosorveglianza. GL som de LHI e os Z som de TS igual pizza. Repita. Videosorveglianza. 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 Mais uma vez que é grande. Videosorveglianza. Que é o quê? É o monitoramento por câmeras, né? Segurança através das câmeras ali, que faz a segurança. Monitoramento por câmeras. É a videosorveglianza. Frases para treinar em voz alta, então, essas palavrinhas que a gente acabou de aprender. Vorrei una bottiglia di vino rosso, per piacere. Ó, até já falei antes aqui essa frase, né? Vorrei, de tão importante que ela é. Repita em voz alta depois de mim, ripete ad alta voce dopo di me la prima frase. Vorrei una bottiglia di vino rosso, per favore ou per piacere, tanto faz. Vai. Muito bom, muito bom. Tô gostando de ver. Eu gostaria de uma garrafa de vinho tinto, por favor. Mais uma vez em voz alta depois de mim. Vorrei una bottiglia di vino rosso, per piacere. Muito bom. O Rzinho tremido aqui, ó. Vorrei una bottiglia di, pronúncia por do di, como a gente faz a pronúncia por do ti? Do di também. Não é di vino, é di vino. Bottiglia di vino rosso, per piacere se son di ce. Per piacere, tradução literal, por prazer, mas significa por favor. Muito bom. Se eu quiser pedir vinho rosso, a palavra rosso é vermelho. Mas quando é vino rosso, aí é tinto. Se for vinho branco, vino bianco. Vino bianco. Frase numero 2. Abbiamo volato per migliaia di chilometri. Abbiamo, o A bem aberto aqui no abbiamo. Abbiamo, volato significa voamos, tá? Quem voamos? Nós. Aqui também tem um noi aqui. Noi abbiamo volato. Então, abbiamo volato, voamos. Como é que eu sei que foi nós, que não foi só eu que voei? Porque se fosse eu ia falar ho volato. O abbiamo indica que tem um noi ali, tem um nós. Quando eu falo abbiamo volato, nós voamos. Abbiamo fatto, nós fizemos. Abbiamo mangiato, nós comemos, ok? Abbiamo volato per migliaia, ó, GLI som de LHI, para você não esquecer. Abbiamo volato per migliaia di chilometri. Já o CHI tem som de chi. Repita em voz alta depois de mim. Abbiamo volato per migliaia di chilometri. Bravissima, amica mia, bravissima. Tô gostando de ver vocês repetindo em voz alta. Quem repetiu todas as palavras em voz alta e as frases, comenta aí. Vai lá. Número 3. Ho tagliato una fetta di formaggio. Ho tagliato una fetta di formaggio. Então, G ali, som de LHI, tagliato. Tagliato, cortado. Mas tá escrito, não tá escrito talhato, tá escrito ó talhato. Então, ó talhato significa cortei. Se nós cortamos, é abbiamo tagliato. Né? Ó a frase 2 ali. Abbiamo volato, abbiamo tagliato. Ho volato, ho tagliato. Então, o O indica que é o eu aqui. Tem um io ali também. Io ho tagliato, como eu poderia botar em português. Só cortei uma fatia de queijo, mas eu botei eu cortei uma fatia de queijo. Esse eu que tá ali em português não tá na frase em italiano escrito, mas tá ali oculto. É o io. Io ho tagliato una fetta di formaggio. GI som de DGI, pronúncia por do di. Fetta di formaggio. Repita. Ho tagliato una fetta di formaggio. Então, eu cortei uma fatia de queijo. 4. Mi sono tagliato il dito. Veja bem, na 3, eu cortei alguma coisa, certo? Uma outra coisa. Na 4, eu cortei a mim mesmo. Então, quem faz a ação e sofre a ação sou eu. E aí chama isso de reflexivo, né? É algo que eu faço a mim mesmo. Então, eu me cortei. Então, eu não falo ho tagliato il dito, a não ser que fosse o dedo de outra pessoa.
Mas como foi o meu, então eu vou ter que falar sono. Mi sono tagliato il dito, ok? Então é o sono em vez do O, certo? E o mi aqui, que indica que eu me cortei. Eu cortei o meu dedo. Então, eu me cortei, eu cortei o meu dedo. Mi sono tagliato il dito. Repita. Muito bom. Mais uma vez em voz alta. Mi sono tagliato il dito. Mi sono tagliato il dito. Cinque. Ho perso i miei bagagli. Deixa eu mudar isso aqui. Ho perso i miei bagagli. Uma frase importantíssima. Espero que você nunca use. Ho perso i miei bagagli. GLI, som de LHI. Eu perdi as minhas malas, a minha bagagem. Ho perso i miei bagagli. Ó, é i miei, é os meus, porque bagaglio é masculino, tá? Bagaglio é plural de bagaglio. Um bagaglio. Mas aqui são várias, né? As minhas malas. Então, ho perso i miei bagagli. As minhas malas. Repita em voz alta depois de mim. Ho perso i miei bagagli. Ho perso i miei bagagli. Mais uma vez, ho perso i miei bagagli. Eu perdi as minhas malas. Você copiou no caderno? Comentei. Eu quero saber se você está copiando. Copiar é importante porque ajuda na memorização, ok? Falar em voz alta porque ajuda no aprendizado da fala. Tá bom? Gostou da aula? Então deixe o seu like e comente. Quem você levaria para a Itália com você? Hein? Se você chegou até aqui, parabéns. Você já fala melhor do que a maioria das pessoas que dizem que estudam italiano aí há meses, mas não falam nada. Você está no lugar certo. Aqui na descrição dessa aula tem os links para o meu curso completo de italiano, para você ter mais informações. Se você quer aprender de verdade, clica ali nesse link agora para ver como funciona tudo, ok? E lembre-se de compartilhar esse vídeo, essa aula, com quem também quer aprender italiano. Manda para sua família, manda para seus amigos, convida todo mundo para aprender aqui com a gente, certo? Abbiamo finito, ci vediamo. Tchau, tchau. O primeiro link da descrição, atenção, é para você se inscrever no nosso evento, certo? O dia todo de língua italiana, imersão italiano para viagem. Então você clica ali naquele link e faz a sua inscrição. Arrivederci. Tchau, tchau.